Gente, acontece hoje a segunda audiência de instrução do caso da morte da cicloativista Marina Harcourt. Ela morreu atropelada por um empresário que fugiu sem prestar socorro. Esse caso foi em novembro de 2020. Agora a justiça vai decidir se esse motorista, que, detalhe, tinha ingerido bebida alcoólica, ele vai ou não a júri popular. A Mônica Simões conversou com o viúvo de Marina e relembra os detalhes dessa história. Primeiro a reportagem e daqui a pouco eu atualizo ao vivo esse caso para você que está me acompanhando. Pode rodar o VT. Saudades de um tempo que não volta mais. Felipe olha para a foto da esposa e se lembra com carinho de sonhos, planos. A Marina estava no auge, né? No auge intelectual, no auge da pesquisa dela. Esse ano estaria terminando o doutorado, melhorar a casa, comprar uma casa, enfim. A socióloga e pesquisadora em mobilidade urbana Marina Harcourt foi atropelada no dia 8 de novembro de 2020, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O motorista do carro, José Maria Júnior, de 34 anos, fugiu sem prestar socorro. Ele se entregou 2 dias depois e alegou que não parou porque pensou se tratar de um assalto. Mas câmeras de segurança mostram outra história. Primeiro, o microempresário deixou o veículo em um estacionamento ao lado de um bar na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Lá, se encontrou com amigos e tomou uísque, como mostra a comanda do lugar. José Maria deixou o bar com 2 amigos e, após atropelar a cicloativista de 28 anos, guardou o carro em outro estacionamento. Ele aparentava estar alcoolizado, sim. Naquele momento a gente percebia que ele estava falando meio mole. O que ele tem na mão é uma garrafa de vinho. A amiga do empresário cobriu a cabeça para não ser identificada. Isabela Serafim estava no banco do passageiro quando aconteceu o atropelamento e foi indiciada por omissão de socorro qualificada. Ela também aparece ao lado de José Maria nessas outras imagens, dentro do elevador de um prédio, pouco depois do acidente, em uma conversa aparentemente descontraída. O carro do microempresário foi apreendido no estacionamento. Segundo a perícia, havia marcas de sangue e fios de cabelo no para-brisa. José Maria foi acusado de homicídio doloso, quando há a intenção de matar, além de dirigir sob efeito de álcool e não prestar socorro. A primeira audiência do caso aconteceu em novembro do ano passado e ouviu o marido da vítima, um policial e 2 médicos socorristas. A expectativa é que outras 4 pessoas prestem depoimento hoje à tarde no Fórum da Barra Funda. Entre elas estão 2 amigos do réu que estavam com ele no momento do atropelamento. 2 funcionários do estacionamento para onde José Maria foi depois do crime também devem ser ouvidos. A gente quer que o José Maria seja julgado pelo que ele cometeu, que foi um assassinato, e não tratado como um acidente, porque não foi, né? Quando você bebe e dirige no dobro da velocidade da via, você está, no mínimo, assumindo o risco de matar alguém. Olha só, e a repórter Mônica Simões segue acompanhando esse caso e tem mais informações pra gente. Mônica, a audiência começa a que horas aí no Fórum da Barra Funda? Boa tarde para você mais uma vez. Oi, Dalisson, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A previsão é que essa audiência de instrução comece às 2 horas da tarde aqui no Fórum da Barra Funda, que fica na zona oeste de São Paulo. Lembrando, Dalisson, que essa segunda audiência, a primeira aconteceu em 24 de novembro do ano passado. Na ocasião, foram ouvidas 4 pessoas, o marido da vítima, o Felipe Burata, e também um policial que atendeu a ocorrência e 2 socorristas que atenderam Marina no local do acidente. Hoje, outras 4 pessoas também devem ser ouvidas. Entre elas estão 2 amigos do réu que estavam no carro com ele no momento do atropelamento, 2 jovens de 21 anos e também o réu pode ser ouvido a qualquer momento. Segundo aqui o fórum, ele deve ser ouvido hoje sim. Agora, lembrando, Dalisson, esse caso aconteceu em 8 de novembro de 2020. A Marina estava pedalando em uma avenida depois das 6 horas da tarde, eram 8 horas da noite, em Pinheiros, que fica na zona oeste de São Paulo, quando foi atropelada.
O motorista, o José Maria Júnior, de 34 anos, ele não prestou socorro, ele fugiu do local. Inclusive, há informações aí da polícia, da delegacia, e também estão nos autos do processo, que a via era de 50 km por hora e ele seguiu a mais de 90 km por hora. Depois, ele parou no estacionamento, também com o para-brisa todo trincado, tentou limpar as digitais do carro da Alisson e não se apresentou apenas 2 dias depois desse crime. Ele foi indiciado, sim, por homicídio doloso, quando há a intenção de matar, também por ter fugido do local e por dirigir embriagado. Então a expectativa hoje aqui no Fórum da Barra Funda é para saber se o juiz vai optar para que esse réu vá para a júri popular ou não. Se ele for a júri popular da Alisson, 7 pessoas do júri julgam se realmente ele vai ser preso ou se vai ser absolvido. Se for preso, ele pode pegar até 30 anos de prisão. Eu volto com você. Tá certo. Inclusive, os colegas de pedal da Marina chegaram a organizar um protesto, esse protesto que ia em direção ao Fórum da Barra Funda, como há a previsão de começar o julgamento daqui a pouco, né? Essa mais uma audiência para decidir se o cara vai ou não à júri popular. Protesto marcado de ciclistas de toda a cidade de São Paulo vão se reunir cobrando justiça nesse caso.